Nós estamos recebendo aqui também no estúdio do Jornal do Piauí o repórter Tiago Melo. Tiago conversou com o Rodrigo Fernandes, irmão do ex-goleiro Bruno. Aliás, goleiro Bruno está treinando na cadeia. A expectativa é que saia e possa voltar a atuar, inclusive. Quero que ele apodreça lá, viu? Bom. Pelo crime que ele cometeu, crime covarde. Precisava fazer aquilo, paga, dava a pensão da mulher e pronto. O problema que procurou foi ele. Agora você pegar, mandar assassinar uma jovem covardemente. Ninguém sabe onde é que ele colocou o corpo, porque esse irmão dele está mentindo. Antes de você me perguntar, eu vou dizer logo, isso é mentira dele. Então um cara desse tem que ficar preso pro resto da vida, rapaz. Olha, eu vou dizer pra você, eu defendo a mulher até a hora de eu morrer, meu amigo, velho. Mulher não é pra se bater, mulher é pra se amar. Não pra bater. Não quer, cara, larga. Mas você mandar matar a mulher porque ela queria uma pensão alimentícia, isso é pra ficar lá o resto da vida, rapaz. Bom, o Tiago Melo ouviu o Rodrigo Fernandes, o irmão do Bruno, ele que diz saber mais a respeito do caso e se dispôs a colaborar com a polícia do Rio de Janeiro, que está fazendo as investigações. Tiago, você ouviu ele hoje pela manhã, e essas declarações que foram dadas, Tiago, giram em torno exatamente de que aspectos desse crime? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Galego, Eli e a todos que nos assistem. Realmente foi um fato, de certa forma, até surpreendente. Ontem nós tomamos conhecimento dessa informação de que 6 anos após a condenação, inclusive, do Bruno, chegar essa história de que o irmão dele aqui no Piauí teria novas informações que pudessem levar aos restos mortais de Elisa Samúdio. Aí você vê imagens do Rodrigo Fernandes, que é o irmão do Bruno, e hoje nós fomos até lá conversar com ele. Ele está recolhido na casa de detenção de Altos, é um presídio destinado a presos provisórios, pela acusação de estupro. Ele responde a pelo menos 6 processos e cumpre prisão preventiva por estupro. Nós chegamos lá para saber, primeiro, como é que ele aparece nesse cenário da morte de Elisa Samúdio agora, tanto tempo depois. Ele nos falou, deu uma entrevista longa e a gente vai começar exibindo o primeiro trecho onde ele fala de como ele entra nessa investigação. Foi a partir de uma declaração, de um depoimento do próprio irmão dele, o goleiro, o jogador, que disse que ele estava no banco de trás do carro em um episódio em que Elisa foi pega à força para uma tentativa de aborto. Veja o que ele diz. O goleiro Bruno citou, na época que, segundo os seus próprios depoimentos que eu vi, citou que quem estava no banco de trás, deitado do carro dele, né, era o irmão dele, moreno, e minha foto foi reconhecida quando a Elisa Samúdio passou essa informação à pessoa por nome, entendeu? Que morava com ela no apartamento, uma amiga dela de apartamento. E quando foi agora o preso, chegou uma carta precatória da delegacia de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, para me ouvir nessa situação. E mostrou relatos, incluindo 3 fotografias minhas e um relato sobre que eu tinha participação, não no fato do desaparecimento, mas sim lá no começo, onde tentaram que ela fizesse um aborto. Em seguida, eu perguntei se ele de fato estava nesse episódio desse aborto, dessa tentativa de aborto. Ele disse que não, mas no meio da entrevista eu voltei a questionar e ele deu detalhes de como isso teria acontecido. Elisa foi pega à força e deveria ter abortado naquele dia. Você disse que não estava, mas depois descreveu como é que Descreveu aconteceu. Toda a cena como aconteceu, exatamente, em detalhes. No dia dessa tentativa de aborto, o que deu errado? Por que o aborto não se consumou? Elisa foi pega na casa próxima, que é a casa da amiga dela. Foi levada a um apartamento. No apartamento estavam alguns envolvidos, não vou citar nomes, e deram uma bebida forte para ela. Nessa bebida que deram, levaram ela para cima, para o apartamento, onde tentaram ingerir esse medicamento para ela. E ela fez um acordo com o Macarrão que aceitaria fazer o aborto com a presença de uma médica. Então ligaram para o Marcelo, que é uma pessoa muito próxima ao Bruno. O Bruno vai saber quem é. E essa pessoa falou que ela tinha aceitado fazer o aborto. O aborto ia ser na sexta-feira.
Porém, ela saiu, dormiu no apartamento, no outro dia, 2 horas da tarde, a gente foi deixar ela num ponto de táxi e ela foi embora. Só que acreditamos que sexta-feira ela ia cumprir o que ela tinha prometido. Na verdade, quando ela foi embora, foi direto para a delegacia de Jacarepaguá e denunciou todo o episódio acontecido. Depois desse dia, você ainda teve contato com ela? Não. Ninguém teve mais contato com ela. Foi o tempo também que... Porque quem estava lá no tempo também, não demorava muito tempo com o Bruno. Não tinha um tempo dele jogando. Alguns tinham que vir para o Rio, outros tinham que vir... Eu, principalmente, tinha que vir para o Piauí. Tenho filhos no Piauí e tenho também minhas responsabilidades a assumir aqui. Ele deixa claro, né, Joelson, que participou dessa situação em que a Elisa foi pega à força. Nega participação na morte, exato, mas confirma participação nessa parte do estupro. Isso ou mesmo. Do aborto. Do aborto que deveria ter acontecido naquele dia. A Elisa, num golpe talvez de esperteza, conseguiu ganhar tempo, entrando em acordo com eles, dizendo que faria esse aborto dias depois com acompanhamento médico. Conseguiu se sair daquela situação, do apartamento onde ela estava, ganhou tempo e depois que, já sem a presença dos agressores, no qual o Rodrigo também disse que estava, ela procurou a delegacia e foi justamente essa delegacia, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que enviou agora essa carta precatória ao Piauí. A carta precatória nada mais é do que um pedido de interrogatório. Com as dúvidas a serem Exatamente, com as dúvidas a serem questionadas, e aí a polícia aqui do Piauí se dirigiu até o Centro de Detenção Provisória lá de Altos e fez esses questionamentos e já enviou a documentação à polícia lá do Rio de Janeiro. Mas ele fala mais, Joelson. Ele fala também, a gente questiona a questão dos nomes. Então, se você estava naquela situação, você também esteve presente na situação do homicídio dela e na ocultação do cadáver, você poderia dizer a localização de onde estaria o corpo e os nomes? Ele responde. Você sabe quem matou e quem deu fim no corpo de Elisa? Isso o tempo vai falar. Eu, primeiramente, prefiro ficar calado, porque você está o nome de pessoas que mexem com organizações criminosas. Eu não quero aqui me expor, entendeu? Apesar de eu estar num regime seguro no Piauí, mas tenho família, tenho filhas, então espero que a polícia consiga investigar bem direitinho e chegar aos cálculos dos nomes que foram citados. Você sabe quem foi? Eu conheci alguns por fotografias, inclusive veio fotografias do Rio, e eu reconheci vários, antes até mesmo do próprio delegado falar o nome, eu já estava dizendo o nome dos réus. E ele realmente bateu com o que ele estava buscando aqui no presídio, onde ele veio fazer o meu depoimento. Então ele está garantindo que conhece algumas pessoas de nome, outras só por fotos, mas disposto a colaborar, mas sente medo. Ele apresenta uma certa segurança no discurso, né, Joelson? Então, ele demonstra, né, em tese, saber do que está dizendo, saber do que está tratando. E aí eu perguntei por que ele não declina esses nomes e ele fala do medo de retaliações. Não envolve uma organização criminosa, envolve 4 estados. E desses 4 estados eu tenho um ligamento com os 4. Quais seriam? Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Piauí e principalmente o Maranhão. Então, são 3 facções juntas. E dessas 3 facções, a do Maranhão é a que mais está me complicando e eu tenho medo por um lado. Porque eu sempre digo, desde 2010 que eu falo isso, o homem tem que estar preparado para tudo. E se é dele morrer, ele prefere matar. Eu sou um desses. Não tenho mágoas de ninguém, mas temo também pela vida, porque a traição nem Jesus se livrou. Está dizendo aí nitidamente que está disposto a matar também para se proteger. Para não morrer. Exatamente. Ele coloca isso e quando ele falou, após a gravação, eu perguntei que facções criminosas seriam essas, né? Ele fala em 4 estados, fala em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Piauí e Maranhão. Ele falou que tem ligação com esses 4 estados e falou em 3 facções criminosas. Comando Vermelho do Rio de Janeiro, primeiro comando da capital do estado de São Paulo e o primeiro comando do Maranhão, o PCM do estado do Maranhão. Ele diz que do Maranhão é o grupo que ele mais teme porque diz ele que tem 2 propriedades no estado do Maranhão.
em uma delas, aliás, são 3 propriedades, em uma delas estaria a atual companheira dele. Então, ele teme que essa pessoa possa sofrer as consequências pelas suas declarações. Ele cita também que tinha 2 carros com placa do Piauí e que esses carros foram apreendidos no Rio de Janeiro por estarem lá naquele estado na época em que o crime, o sumiço da Elisa Samúdio se deu. Então, esses carros estariam, um desses carros, inclusive, ele diz que foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal. São situações que ele coloca, como nós não tivemos acesso ao inquérito, nós não temos como precisar e como confirmar. Tá certo, então, Tiago Melo, mais informações? Tem um último trecho dele, onde eu volto a perguntar onde estão os restos mortais de Elisa Samúdio. Veja o que ele diz. Onde estão os restos mortais de Elisa Samúdio? Aí, como ele fala, o tempo vai passar. Se elas querem isso aí, uma hora elas vão chegar. Entendeu? Não sei porquê, 6 anos se passaram e só hoje vieram essa intimação para mim, essa carta precatória, mas não foi surpresa para mim também não, entendeu? Saber que existe um crime e este crime, uma hora vai ter que sair uma pista. Então, se ele citou meu nome e as investigações sendo revistas, viu meu nome no fato, ele que haja com as consequências. Eu, pelo menos, estarei para contribuir com a justiça. Bom, está aí as informações, as declarações dadas pelo irmão do goleiro Bruno, Rodrigo Fernandes. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro liberou uma nota onde diz que foi expedida essa carta precatória solicitando a cooperação da Polícia Civil do Piauí no sentido de formalizar essa oitiva, ou seja, pegar esses depoimentos do irmão do goleiro Bruno, que se encontra preso aqui em Teresina. Durante o depoimento, em Altos, que é no presídio entre Teresina e Altos. Durante o depoimento, ele narrou que estava no Rio de Janeiro na época do sequestro, mas não disse se teve algum envolvimento com o crime. Então, no depoimento dele, ele não disse se teve envolvimento com o crime, foi o que ele formalizou, segundo a Polícia do Rio de Janeiro. Agora, o importante já da entrevista é que já na entrevista ele dá detalhes de como tudo aconteceu. Ele negou para a polícia, mas na nossa entrevista para nós ele coloca ele dá uma outra detalhes versão de como aconteceu, que indica que ele estava na situação. Ele disse ter presenciado o homicídio de Elisa Samúdio, ocorrido em Minas Gerais, e informou que prestaria mais informações a respeito, caso venha a ser incluído no Programa Governamental de Proteção à Testemunha. De acordo com o delegado titular, foi encaminhado cópia do termo de declaração ao Tribunal do Júri de Minas Gerais, que é o que julga o caso, para providências cabíveis. Então, ele está dizendo aqui que participou do homicídio da Elisa Samúdio. Ele disse que viu, então ele é copartícipe, né? Copartícipe, ele viu e certamente deve ser responsabilizado. Agora, a diferença entre o depoimento dado à Polícia Civil do Piauí, encaminhado à Polícia do Rio de Janeiro, e a entrevista concedida ao repórter Tiago Melo. São contradições que a polícia vai investigar agora. A polícia não vai acreditar nesse depoimento assim. É essa que é a situação. Agora vai se verificar a veracidade dessas declarações e, em se constatando que são verídicas, abrir outras frentes de investigação que pode chegar a mais pessoas. Inclusive, vale ressaltar, Joelson, não foi apenas o Rodrigo que foi ouvido aqui em Teresina. Uma segunda pessoa também foi ouvida através de carta precatória aqui no Piauí, relacionada a esse caso. A polícia não divulgou o nome dessa pessoa porque diz que o inquérito corre em sigilo, o nome do Rodrigo vazou, a gente conseguiu falar com ele. Essa segunda pessoa, o nome é mantido em sigilo. Segredo. Muito Tiago, pois não. Alguns telespectadores aqui, Tiago, Joelson, Galego, estão fazendo os comentários deles aí e dizendo que acha que ele está blefando, que só agora veio aparecer. Você teve essa impressão, eu sei que é complicado para você falar isso, ter que se manter imparcial, você teve a impressão de que ele queria um pouco de mídia em relação a isso? Bom, como eu disse, ele transmite muita segurança no que fala, né? Então, ele tem um discurso, digamos, afinado. Agora, vale ressaltar que o Rodrigo, ele é acusado de atacar várias mulheres, né? Então, ele realmente tem essa facilidade com as palavras, ele tem um grau de convencimento, ele é muito persuasivo nesse aspecto, né? Então, pode ser uma história criada, mas também pode não ser. Ele disse que se conseguir o benefício da proteção à testemunha desse programa governamental, ele vai dizer tudo o que sabe. A delegacia lá do Rio de Janeiro disse que já enviou essas declarações dele ao Tribunal do Júri lá de Minas Gerais para que seja avaliada essa possibilidade de conceder ou não a proteção à testemunha para que ele possa dizer o que não disse na entrevista. Ele convenceu, Galego? Olha, a conversa dele é muito bonita, viu?
Conversa muito bonita, mas eu fico sem entender porque que só agora ele veio à imprensa para falar que sabe de tudo. Agora, eu quero que ele esteja falando a verdade, porque o que fizeram, rapaz, foi uma cafajestada. O que fizeram com essa moça é um negócio inaceitável. Então, é preciso que a verdade venha à tona, doa quem doer.